Boa noite, Cleito. Boa noite a todos os irmãos encarnados e desencarnados. É um prazer muito grande nós estamos aqui adentrando a casa de vocês com muito amor no coração, com muita fé, com muita esperança dentro do Evangelho de Jesus. E é nesse tema de hoje, por exemplo, que está contido no capítulo 17º do Evangelho. Sede perfeitos. No item 11, cuidar do corpo e do espírito, que nós vamos conversar um pouco, bater uma conversa, um papinho bem tranquilo, para a gente entender um pouquinho que muita gente às vezes duvida da existência do espírito, da alma. E nós vamos hoje pedir a licença a vocês para fazer uma pequena leitura do Evangelho, que é interessantíssimo como começa esse capítulo. E fala o seguinte: a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo ilusões de liberdade, o corpo deve estar sadio, disposto e enérgico. Examinemos a comparação. Ei-los, pois, ambos em perfeito estado. E que deve fazer-se para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Então, essa pequena introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que nós somos corpo e alma, ou corpo e espírito, que nós somos eternos, somos filhos de Deus e temos essa bondade divina que é reencarnar, receber um corpo novo, uma vestimenta nova, para que nós possamos, através dessa vestimenta, seguir novos caminhos, novas experiências, novas provas, novas expiações, e fazer com que esse corpo chegue ao final, ao término da sua jornada, e nós possamos agradecê-lo, como Chico Xavier chamava o corpo dele de jumentinho, agradecer o nosso jumentinho: olha, você nos trouxe até aqui, o final da jornada, com muita bondade, com muita perspicácia, com muita vontade de dar ao meu espírito uma chance de resgatar tudo que eu fiz em vidas pregressas. Então, para falar de como cuidar um pouco do corpo e do espírito, nós vamos continuar dentro do próprio Evangelho, coisas, pequenas frases e que levam a gente a começar a entender qual a diferença de cuidar de um e de cuidar do outro, que muitas pessoas hoje não estão cuidando dos seus corpos, infelizmente, e precisa ser realertado essa nossa intenção de melhorar a nossa vida. Melhorando a nossa vida espiritual, nós melhoramos também, consequentemente, a nossa vida física, que são interdependentes, mas estão sempre ligados. O corpo e o espírito são sempre ligados. Nós precisamos dessa união, desse entendimento para poder fazer da nossa vida uma vida melhor, usando bem o nosso corpo físico. Então, no próprio Evangelho fala sobre o ascetismo e o materialismo. O que seria o ascetismo? A prática de abstenção dos prazeres, até de conforto material. A pessoa se priva de um monte de coisa, fica presa, não sai, não tem nenhum prazer de nada. E ela fica achando que com isso ela está preservando o seu corpo e o seu espírito de alguma coisa muito ruim que possa acontecer através de alguns prazeres que existem no mundo, que existem muitos. Então, o que acontece? Até as pessoas se chegarem à conclusão que, olha, sujeita até castigos e flagelações do corpo. O ascetismo é isso, ele faz a pessoa dar muita ênfase à abstenção dos prazeres e fazer até sofrer, macerar o corpo, fazer o corpo sofrer dor, para poder achar que, macerando o corpo, ele está purificando a sua alma. Algumas seitas fazem esse tipo de coisa. E o espiritismo, a espiritualidade, os espíritos amigos vieram dizer para a gente: olha, não é isso. Não precisa fazer isso. Você não precisa
bater no seu corpo, flagelar o seu corpo físico, que tendo um reflexo no seu espírito vai ficar melhor porque você vai flagelar o seu espírito? Não. E o materialismo já é o contrário. O materialismo faz o quê? A pessoa, o que é que acontece? A pessoa não quer saber do espírito. Quer saber de gozar a vida totalmente, a vida é essa, não existe outra, morreu, acabou. O materialismo se prega exatamente o contrário. Ele não se preocupa com o espírito, se preocupa só com a matéria. É o prazer total. Infelizmente, a gente está vendo hoje em dia muitas pessoas usando as duas coisas. No lado do ascetismo, tentando evitar o prazer a todo custo, para tentar achar que o espírito vai se elevar, macerando o corpo, e outras usando o corpo desregradamente, inconsequentemente. Esquecendo, não tem coisa nenhuma além da matéria, morreu, acabou. E estraga o corpo físico, a vestimenta que Deus nos deu para evoluir, para aprender, para resgatar o que nós fizemos em outras vidas. Que essa não é a primeira que nós estamos aqui, nem é a última. Nós temos que prestar conta do que nós recebemos. Então, são muitas informações que nós temos para falar para as pessoas, olha, cuide do seu corpo físico e do seu espírito também. Porque o seu espírito e o seu corpo é uma coisa só. Nós agora estamos encarnados dentro do corpo físico, mas quem comanda é o nosso espírito, que comanda todos os movimentos do nosso corpo físico. Então, as pessoas que não respeitam o corpo físico, o que acontece? Perecem, adoecem. Nós estamos vendo hoje em dia, com a pandemia, nós estamos vendo aí, a pandemia não acabou, infelizmente, muitas pessoas desesperadas para sair, para ir para farra, para ir para festa. Eu não aguento mais usar máscara, não aguento mais ficar em casa. E esquece que nós temos que ter cuidado ainda, porque a ciência e a medicina ainda nos alertam que existe perigo ainda de contágio. Está diminuindo a quantidade de mortos no Brasil, na Europa está aumentando, nos Estados Unidos também está aumentando. O Brasil não conseguiu passar pela primeira fase ainda da pandemia, mas tem pessoas aí que não estão nem aí. Os bares lotados nas ruas, pessoas saindo sem máscara, indo para as festas, não se preocupando com o corpo, achando que estão imunes ao vírus. E nós, infelizmente, já vimos que esse vírus não tem idade, não respeita ninguém, nem classe social, e as pessoas estão brincando com o seu corpo. Falam assim, não, isso não pega, não. E, infelizmente, muitas pessoas estão indo antecipadamente para o plano espiritual, voltando. Aí, quando chega lá, vão perguntar para ela, quer dizer, então, que você não acreditava na vacina, não acreditava na doença, você achava que era o super-homem, desencarnou, só que você tinha que durar mais tempo. Você veio antes da hora, porque você desrespeitou a ciência. Desrespeitando a ciência, você colocou o seu corpo físico em risco. E isso vai ser cobrado. Então, aquelas pessoas que podem ainda, têm condição de ficar em casa, se cuidar, fique. Cuida do seu corpo. Mas todo mundo está saindo, todo mundo está fazendo? Todo mundo é todo mundo. Lembre que o seu corpo, você é responsável pelo seu corpo. Nós temos que prestar conta do corpo que nós recebemos quando nós retornarmos à pátria espiritual. E vai ter que ser cobrado da gente. Como é que você agiu? Como aconteceu isso ou aquilo? Para preservar o seu corpo de antes da hora para o plano espiritual. Então, meus irmãos, são situações que a gente está vivendo no dia a dia que fazem a gente parar e pensar. Ninguém quer morrer, a gente sabe disso. Tem pessoas que são obrigadas a ficar no fronte, polícia, a área médica, muitas situações que tem que ir, infelizmente tem que ir. Esse não tem jeito. Agora tem pessoas que estão brincando com a vida. Isso aí vai ter um preço. Então, voltando ao tema, um livro muito interessante chamado Falando a Terra. É um livro de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e fala sobre saúde. O tema é Saúde, de Joaquim Duarte Murtinho. Esse senhor era um médico homeopata. Dentro desse livro tem várias mensagens de diversos espíritos. Essa é uma delas, que chama-se Saúde. E ele fala o seguinte: se o homem
compreendesse que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual, se pudesse abranger a complexidade dos fenômenos íntimos que aguardam além da morte, certo, se consagraria a vida simples, com trabalho ativo e a fraternidade legítima por normas de verdadeira felicidade. Ele viveu de 1848 a 1911, esse senhor, médico homeopata, e colocou essa mensagenzinha lá nesse livro, Falando à Terra, saúde. E ele fala mais. Doenças, por exemplo. Transformando-se em núcleo de correntes irregulares, a mente perturbada emite linhas de força que interferirão como tóxicos invisíveis sobre o sistema endócrino. O negócio é sério. Nosso desequilíbrio mental prejudica o nosso sistema endócrino. Ok? Então, o que a gente faz? Mas não são somente a hipófise, a tireoide ou as cápsulas suprarrenais as únicas vítimas da viciação. Múltiplas doenças surgem para a infelicidade do espírito desavisado que as invoca. Moléstias como o aborto, a encefalite letárgica, esplenite, apoplexia cerebral, loucura, nevralgia, tuberculose e várias outras são causadas pelo desequilíbrio mental das pessoas. E nós estamos aqui verificando que, hoje em dia, muitas pessoas duvidam. Duvidam, será que é isso mesmo? Será que se eu fizer isso ou aquilo, o meu espírito vai... Atenção, Cleiton. Está me ouvindo, Cleiton? Estou ouvindo sim, está tudo tranquilo. Ah, porque parecia um negócio aqui, conexão insunável. Eu pensei que tinha caído. Desculpa, viu? Nada, pode continuar, está tudo tranquilo aqui. Desculpa, então, desculpa. É que eu vi a mensagem apareceu aqui na frente da imagem. Então, existem muitas situações hoje em dia que essa pandemia trouxe, são situações novas que a gente não estava acostumado. Por exemplo, já existia um grupo imenso de pessoas desempregadas no mundo inteiro. Desemprego, situação difícil, pobreza. Só que a pandemia veio aumentar esse tipo de coisa. Muitas pessoas que não imaginavam perderam seus empregos, perderam os parentes, perderam suas famílias. E a saúde mental dessas pessoas ficou muito debilitada. Muitas pessoas não aguentaram. Então, como já diziam as informações que vinham da OMS desde 2018, em 2018 a OMS falou assim, olha, no ano de 2020, olha, é o ano que nós estamos, a depressão será a maior pandemia do planeta, a depressão. Em 2018 a OMS já disse isso. Eles diziam que aproximadamente 350 milhões de pessoas estariam deprimidas. Não tinha ainda pandemia. Agora imaginemos como estão algumas pessoas que perderam o emprego realmente já há 7 meses, sem emprego, sem chance, muitas empresas fecharam, no mundo inteiro, como elas estão mentalmente. Mentalmente. Nós que frequentamos bastante aqui o setor comercial sul em Brasília, estamos vendo que o número de pessoas pedintes na rua aumentou muito, muito. Quem vai ali para a UNB, para o final da Asa Sul, início da Asa Norte, vai pelo fundo ali, aquela grama que você faz o retorno, está cheio de barraco de lona preta, que não tinha esses barracos. E no final, então, depois da colina, você vai andando com o carro, tem uma sequência de 20, 30 barracos de lona que não tinha, de pessoas que não eram pedintes passaram a ser, porque perderam emprego, perderam a sua renda, estão necessitando da caridade das pessoas. Então, como está a saúde mental dessas pessoas? Nós deveríamos parar um pouquinho e pensar como é que eu posso fazer para melhorar um pouquinho isso. Fazer o que a gente pode. Nós temos no Sebastião Marte a Sopra Fraterna, que a gente atende uma quantidade X. Imaginemos se todo mundo que pudesse fazer, fizesse um pouquinho só. Vou ajudar aquele irmão que hoje está numa situação difícil, mas que vai melhorar no futuro bem próximo.
vamos levar um pouquinho de alívio. O mundo ficaria melhor um pouquinho. Então, essas pessoas que estão com problema da saúde mental devido à pandemia também podem ser aliviados em várias situações. Tem pessoas, por exemplo, que não tem problema nenhum de material, não está faltando nada, mas não aguenta ficar preso em casa. Muitos casais se separaram, está acontecendo muitas separações, de muitas situações, estão com problemas mentais, sim, e isso afeta o quê? O corpo físico, porque a mente não está legal, não está equilibrada, o espírito não está são, então a pessoa fica desequilibrada e afeta o corpo físico, sim, o desequilíbrio espiritual. Por isso que tem no Evangelho, orai e vigiai. Por quê? Nós estamos num planeta que, infelizmente, a faixa vibratória é mais pesada do que leve. Então, existem situações que nós temos que parar e pensar, peraí, o que eu posso fazer para melhorar essa situação que aconteceu comigo agora? Eu tenho que reagir, eu tenho que cuidar um pouquinho da minha saúde mental. Eu sou saudável, eu sou um filho de Deus, Deus vai me ajudar. As pessoas podem ajudar uns aos outros, mas a pessoa entra em desequilíbrio, entra em depressão. Muitas vão ao suicídio, infelizmente. Outra informação de 2019 da OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, fala que na contramão, por exemplo, do mundo, de 2019, nos últimos 6 anos, contando 2019, nos últimos 6 anos até 2013, o suicídio do mundo caiu 9,8%. No Brasil, cresceu 7%. Ou seja, no Brasil, o desequilíbrio emocional e mental das pessoas, que leva à depressão e, consequentemente, ao suicídio, está aumentando. Então, mais um motivo para a gente cuidar do nosso espírito. Muitas pessoas não conseguem cuidar do espírito. Então, faz o quê? Busca ajuda médica, espiritual também. Eu vou para o centro tomar passe, os centros estão fechados. Então não temos o que fazer, como é que eu vou fazer? Estou preso em casa. Tenha fé em Deus. Existe um remedinho maravilhoso chamado Evangelho no Lar. Quem não faz, comece a fazer. Comece a fazer, porque você chama para sua casa uma cúpula espiritual que vai fazer com que você consiga voltar ao equilíbrio da sua mente física e espiritual. E a espiritualidade vai lhe ajudar através de intuições, de pensamentos, de situações maravilhosas que vão acontecer em você. Você olha, graças a Deus, eu consegui me reequilibrar. E as coisas vão voltar ao normal naturalmente. O desespero que as pessoas estão querendo buscar de qualquer jeito, uma igreja, uma casa, um centro, não precisa. Você já pensou? Eu vou lá no centro, que Deus está lá no centro, está lá na igreja. Ou Deus está dentro de nós, está no nosso coração, na nossa parte íntima, na nossa consciência. Deus está conosco o tempo todo. Ele não abandona ninguém. Basta a gente fazer a nossa parte. Se nós pudermos fazer o Evangelho no lar, nós vamos conseguir alinhar o nosso espírito novamente. Ora, aconteceu tudo de ruim, perdi o emprego, a mulher foi embora, estou sozinho agora. Agora eu vou colocar a cabeça no lugar, lembrar que Deus está comigo aqui agora, nesse momento, onde eu estiver, está comigo. Deus está comigo. E Ele vai me ajudar. Pega o Evangelho, a Bíblia, seja lá qual a sua crença. Pensa, meu Deus, me ajude. Eu preciso centrar o meu espírito novamente para poder conseguir resgatar o que eu perdi. Mas eu preciso ter saúde mental para isso. Não consigo? Vai no médico. Procura um médico, psiquiatra, psicólogo. Paralelamente, tratamento espiritual e físico, porque tratamento do corpo e do espírito simultaneamente. E nós não somos nem só espírito, nem só matéria, somos as duas coisas. E a nossa estadia agora no corpo físico é um preparo porque nós vamos encontrar lá no plano espiritual. Não é diferente. Morreu, vai virar santo? Não. Vai ficar diferente? Não. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa vai nos acompanhar
no plano espiritual também, quando a gente passar desse plano para o plano espiritual. É assim que funciona. Ah, é assim? É. E os vícios? Todo mundo tem um vício. Todos nós, infelizmente, temos vários vícios. Vamos tentar dominar os vícios devagarinho, porque ninguém quer ser treinado para virar santo, mas dominando as nossas más tendências, nós vamos conseguir vislumbrar um futuro melhor para o nosso espírito, para a nossa mente. Ter uma mente sadia, porque nós somos todos filhos de Deus e somos capazes disso. Muitas pessoas desistem. Nós temos ouvido várias pessoas ligando, desesperadas, porque não sei como é que eu faço. Faz sim, calma, calma, tenha fé em Deus. Orai e vigiai. Precisa de algum lugar físico? Não. Recolha-se no seu quarto, no seu cantinho. Abra o seu coração e fala, meu Deus, me ajuda agora. Estou precisando de ajuda. Meu corpo não está aguentando, mas o meu espírito é eterno e precisa de ajuda para melhorar, a se levantar, a reagir, a lutar novamente. Que a vida, para todos nós, é uma dádiva que Deus nos dá. E o corpo, então, é um instrumento que Ele nos dá para passar por essa vida. O que nós vamos levar da vida? Nem o corpo nós vamos levar. Nós vamos só deixar ele no último, olha, obrigado por você ter me servido essa vida inteira. E nós precisamos continuar vivendo. Que é disso que vai ser feita a nossa vida futura no plano espiritual. Tudo que nós fizemos aqui. O que você fez com o seu corpo físico? Ah, não cuidava muito bem, não. Eu era fraco. Não tem gente que fala assim, limpa a casa, põe a casa cheirosa, flores, um monte de coisa. Faz a casa ficar uma boneca. Mas a casa mental não está assim. Então nós temos que fazer o asepsia da casa, sim. Botar ela bonita, sim. Mas a casa mental também. A nossa casa mental tem que estar sempre arejada, sempre ventilada, sempre florida, com bons pensamentos, porque nós recebemos intuições o dia inteiro. 24 horas por dia recebemos intuições boas e ruins. E o nosso corpo físico reflete. Nossos pensamentos é o dia inteiro, uma multidão de macaquinhos pulando, né? Nossa mente não para. Os macaquinhos não param. Se a gente não tentar controlar eles, através do equilíbrio, da prece, do evangelho lá, nós ficamos baratinados. As pessoas se entregam aos vícios e não conseguem sair. Mas aí precisa de ajuda física e espiritual. Tem, por exemplo, uma passagem interessante no livro também, que fala sobre saúde, mas já é do livro de Miramês, pelo médium João Nunes Maia. Chama-se Saúde, Ação do Pensamento. Olha que interessante. Na psicosfera da Terra, encontram-se na atmosfera da Terra os pensamentos inferiores que dominam com vantagem assustadora. Olha só que interessante. Encontram-se nessa atmosfera em que vivemos formas de pensamentos capazes de influenciar 2/3 da humanidade. Olha só. Só na atmosfera em volta da gente tem aproximadamente alguns bilhões de espíritos que influenciam nossos pensamentos para coisas das sombras, com tal sutilidade que, por vezes, não desconfiamos. Entretanto, existe um higienizador dessas influências nefastas que nos ajuda a abrir os caminhos. Quem é esse higienizador? O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que legal. Nós estamos sujeitos, encarnados e desencarnados também, à contaminação mental. Temos uma atmosfera que nos circunda, viva, circulante, de um poder de atração sem paralelos no campo da lei de gravidade. E mantemos nossa áurea constantemente pelos nossos sentimentos, atraímos os iguais por lei natural. Devemos buscar Jesus no que diz respeito a uma orientação mais profunda, nas linhas harmoniosas do Evangelho, quando acentua com propriedade, orai e vigiai. Olha que legal, no livro de João Nunes Maia, chamado Saúde, pelo Espírito de Miramês. E tem uma mensagem maravilhosa no final dele, que fala o seguinte: ser prudente na tua reforma interna, na sua reforma íntima, mas persistente nas tuas decisões. Analisas o que pensas e falas durante o dia. E se há algo de mal se infiltrou em teus pensamentos ou palavras, não tornes a repeti-lo amanhã,
porque essa pasta venenosa que se fabrica na mente e na boca, quando nos envolvemos na discórdia, na usura e no ciúme, nos mata aos poucos, alterando o funcionamento dos nossos campos de força, nos atirando nas faixas da morte. Não queiras te aprimorar de um dia para o outro, porém, não pares de te educar todos os dias, pois é nesse esforço contínuo que a luz desabrocha no teu peito em forma de estímulo do bem que nunca morre. Olha que maravilha de mensagem do nosso irmão Miramês, o Espírito de Miramês, nesse livro maravilhoso chamado Saúde, que fala para a gente, vamos ser tentados? Vamos. Vamos passar situações difíceis? Vamos. Nosso corpo vai ser macerado? Vai. Mas e o Espírito? É eterno. O Espírito é eterno. Nós vamos levar para o plano espiritual aquilo que nós fizemos aqui. Tem uma passagem muito interessante de uma senhora lá do lado dos velhinhos, Dona Irene. Dona Irene não tinha uma perna, a perna direita, desde que ela foi para o lar lá. Morou lá 30 e poucos anos, vivia na cadeira de roda. Ela faleceu, desencarnou. O que acontece? A Dona Irene, eu fiquei pensando, cadê a Dona Irene? A gente sempre vai lá, no sábado, a Dona Irene desencarnou. Eu fiquei pensando, poxa, nem consegui me despedir dela. Passado uma semana, eu tive um sonho com ela. Sonhei que eu estava indo lá, a gente fazendo uma visita no quarto, ela estava deitada, virada para a parede. Eu falei, Dona Irene, está na hora da prece, a senhora não vai assistir a prece, não? Ela falou, não vou não, estou sem bengala. Eu falei, mas a senhora agora está perfeita, a senhora não é mais deficiente, a senhora tem as duas pernas. Ela, é? Olhou, e ela estava com as duas pernas, levantou e me acompanhou até a prece, em sonho. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, é uma demonstração que Deus não abandona ninguém. Nós somos eternos e somos perfeitos. Nosso espírito é perfeito. Às vezes o corpo está macerado, perde algum pedaço, perde alguma coisa. Vou ficar desesperado, perdi um braço, perdi uma perna. Não. O nosso espírito é perfeito. O nosso corpo, às vezes, vem nos mostrar como é que nós devemos passar por ele bem, para não fazer de novo, cometer os erros que nós cometemos em outras encarnações. Então, meus irmãos, ela só essa pequena mensagem que nós traríamos para o dia de hoje sobre como tratar o corpo e o espírito. Quem puder ler o livro, é muito interessante, está até aqui, ó. Chama-se Saúde. João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês. Tem muitas coisas interessantíssimas de como a gente cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. E nós somos eternos. Então, se eu sou eterno e quero ter o meu espírito bem no plano espiritual, tem que cuidar do meu corpo físico aqui também, porque ele é o nosso jumentinho, que o Chico Xavier tanto tratou com cuidado, e nós precisamos levar esse jumentinho até o final da nossa jornada com muito amor e carinho. E que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Muito bom, Nelson. Boas reflexões. É interessante a gente conversar sobre esse assunto, né, assim, de cuidar do corpo e do espírito, porque muitas vezes a gente tem uma ideia errada de que só deve cuidar do espírito, né? Esquece totalmente do corpo, né? E aí o corpo vai definhando, o corpo vai perdendo a força, né? E a gente não consegue fazer as tarefas do dia, né? Então a gente precisa dessa ferramenta, né? Eu estava até estudando há pouco tempo, acho que antes de ontem, a Gênesis tem uma parte lá. Deixa eu pegar aqui porque eu não lembro de cabeça, não. Capítulo 11, na Gênesis, do item 10 até o item 32, ele vai falar sobre essa questão do corpo, né? O cuidado que nós temos que ter do corpo como ferramenta para o espírito, né? Então, a Gênesis é um livro, para quem está assistindo a palestra, é um livro de Kardec, né? Bem interessante. Capítulo 11, ele vai falar sobre essa parte que o Nelson muito bem trouxe aí para a gente. Você falou um negócio bem interessante também, sobre essa questão do suicídio, muitas vezes, né? Se a gente não cuidar do corpo, muitas vezes a gente está tendo um suicídio. Eu lembro lá do André Luiz, né, na obra Nosso Lar, que ele foi acusado de suicídio. Ele ficou meio assim, mas como? Eu não me suicidei, né? E a gente sabe que existe o suicídio indireto, que é aquele que você não tem a intenção consciente de morrer, mas você faz algumas ações que levam à morte, né? Então, assim, quando a gente, dependendo do nosso estilo de vida que a gente tem, se a gente está muito preso a vícios,
descontroles emocionais, drogas, a gente pode ter esses suicídios indiretos? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim, sim. O que acontece? A gente recebeu o nosso corpo físico com uma carga, um prazo. Olha, você tem um prazo de validade. Você vai durar 80 anos. Aí começa ou comer demais, ou beber demais, ou usar droga demais, e desencarna com 40. Aí o que acontece? Nós tínhamos uma bateria no corpo, lá no planejamento espiritual, no Ministério da Reencarnação, que existe o planejamento, ó, você vai durar 80 anos. Aí chega com 40, a gente vai. Aí chega lá, e aí? E agora? Sofre muito, a maioria fica presa, infelizmente, acompanhando a decomposição do corpo físico, que tem uma energia muito grande nele, ainda não consegue se desligar do corpo físico. Por isso que o André Luiz sofreu 8 anos lá, e era suicídio indireto, porque ele tinha problema de estômago e bebia, e fumava. Então, sofreu 8 anos só. Tem gente que fica 40, 30, 50 anos sofrendo, porque não usou bem o corpo que recebeu. Ah, mas é difícil? É difícil. É difícil. Vou contar uma historinha para você. Eu comia 10 pães alguns anos atrás. Hoje eu estou lutando muito como 2, mas eu já comi 10 pães durante o café da manhã. Então, a gente vai pensei que você ia aprendendo, né? falar 9. A gente vai aprendendo. Então, são coisas que a gente aprende com a vivência. Pô, eu não posso fazer esse tipo de coisa porque o meu jumentinho é que vai sofrer. Então, a gente vai aprendendo devagarinho. Infelizmente, tem muitas pessoas usando droga e isso aí é um fato muito, muito melindroso, ô Cleito. Eu vejo conheço muitas famílias e muitas pessoas não têm paciência. Ah, eu quero internar. Interna lá, deixa lá para ele ficar lá, para ele melhorar. Não é isso. Nós temos que ter amor, carinho com as pessoas que usam drogas, principalmente dentro da família, porque só o amor é possível relevar esse monte de coisa que a gente está vendo. Já pensou se a família abandona todo mundo? Tem muitas pessoas na rua aí porque a família abandonou, usando crack. Lá no setor comercial, sim, é cheio. Você vê garoto novo, de não tem 20 anos, jogado no chão, sem comer, prefere cheirar uma pedra do que comer. Você vai oferecer comida, não, tem água aí que a minha garganta está muito seca. Aí você vê como é que falta muita coisa para a gente aprender um pouco como cuidar do corpo, mas a doutrina espírita é maravilhosa, ela vem trazer muita informação, como a gente tem que cuidar, porque nós vamos para lá, para o plano espiritual, aí vai cobrar da gente, ó, como é que você fez com o seu corpo? Tem até uma história interessante, Cleiton, no livro Céu e Inferno, agora que eu estou relendo ele. Um idoso de 75 anos, mendigo, passou a vida inteira mendigando. Aí chegou nessa idade, ele não aguentou, falou: não aguento mais ser humilhado, não. Pulou da ponte, se suicidou com 75 anos. Chegou no plano espiritual, falando: ainda faltava 5 ainda para o senhor, você vai ter que voltar. Ou seja, ele teve uma vida difícil porque foi uma pessoa que usou mal o corpo em outra encarnação, veio com uma situação material dificílima para ser pedinte de rua, lá na Europa, e não aguentou. Teve uma hora lá que ele não aguentou, mas não aguento mais ficar pedindo esmola na rua, não. Vou me suicidar. Com 75 anos. E ainda teve que voltar. É interessante, está no livro Céu e Inferno. Então, são demonstrações que nós usamos mal o corpo, independente de qualquer vício, nós vamos pagar por isso. Então, a gente tem mania de comer muito, vamos começar a controlar. Beber muito, controla. O que é proibido? Nada é proibido. Tudo é permitido. O excesso de qualquer coisa, sim, faz mal ao nosso corpo físico, que reflete lá quando a gente voltar para o plano espiritual. Não. E a gente tem também, né, Nelson, não é só os vícios físicos, não, tem os vícios emocionais também, né, os vícios morais, né, assim, falar mal do outro, né, de, às vezes, tá sempre brigando, sempre ranzinza, sempre reclamando. Para vencer um vício, eu sei que você já falou bastante aí, mas o que a gente pode fazer para vencer esses vícios que muitas vezes estão tão presos na gente, a gente às vezes tenta e não consegue. O que você acha que seria situações para a gente tentar vencer um vício? Olha, por exemplo, a gente falou ainda agora dos vícios físicos, né? Bebida, álcool, droga. Agora, e o da mente, não é? A mente que a gente tanto leu aqui, tem muitas coisas que a mente é uma coisa fabulosa, tanto para o bem quanto para o mal. Então, é a luta constante do orai e vigiai, para não receber, porque nós recebemos, como diz aqui, 2/3 de influências
negativa do plano espiritual em cima da gente, o tempo todo, que a Terra é um planeta de expiação e prova ainda. Então, a influência negativa é muito grande. Então, fica na nossa cabeça. Por quê? Fica. Por que que fica? São espíritos que não conseguiram reencarnar, viram que nós reencarnamos e falaram assim, ele foi, eu não fui, então eu vou cutucar ele lá para ele cair e vir para cá para onde eu estou, para o lugar ruim. Eles querem nos levar de volta para junto deles. Então, fica ali. Buzinando na nossa cabeça, é isso mesmo. Xinga o fulano. Fulano não vale nada. Fica ali intuindo você a cometer vários erros psicológicos, mentais e morais através da mente. Fica intuindo você e você vai e capta. Captou, entrou na faixa, pronto. É um prato de mão cheia para eles. E tem outra situação, estamos com tempo ainda, Cleito, tem uma historinha muito interessante. Tem mais uns 5 minutinhos. Olha só, quando eu comecei a ler as obras de André Luiz, era muito novo ainda, na década de 80, eu trabalhava no setor comercial, não tinha como ir para casa, não tinha dinheiro para ir para pegar ônibus e nem tempo, e fiquei lendo os livros do André Luiz. Tinha um rapaz da limpeza que falava assim, o que você está lendo aí? Eu falei, o livro aqui do André Luiz. Você me empresta depois que você lê? Lá empresta. Nesse prazo, eu ia lendo, acabava e deixava o livro para ele ler. Eu li o livro, passava para ele, ele foi lendo junto comigo. Ele falou assim, o terceiro livro, os missionários, eu sou da Umbanda, estou lendo aqui muita coisa aqui que eu estou fazendo que não preciso, não estou criticando nenhuma religião, só para ver o exemplo do que a mente é capaz de fazer e nós podemos fazer muito pelos espíritos também. Aí, você, olha, eu queria que você te contar um negócio. Eu tenho um Exu lá em casa, um cantinho, que eu ponho cachaça todo dia para ele. O que que eu faço? Eu vi que a gente não precisa manter vício nenhum, nem no corpo físico, nem no espírito. Falei, meu amigo, me veio na cabeça na hora assim, espera a cachaça secar. A cachaça uma hora vai secar, que é álcool. Aí fui, passou uns meses, a cachaça secou, o copo está seco. O que que eu faço? Põe água. Ele, água? Mas o Exu não gosta de água. Eu falei, põe água, você vai botar cachaça, ele vai continuar bebendo. Olha só a ideia, hein? Aí, e eu continuando lendo os livros. São 16 livros. Nós lemos os 16 livros juntos. Ele falou assim, a água secou. Eu falei, ih, rapaz. Acabou a cachaça, acabou a água, acabou os livros, lemos os 16 livros. Eu falei, meu amigo, agora não sei não. No trabalho mediúnico, na sala do Cauê ainda, na época, esse espírito desse Exu foi lá agradecer que estava lendo o livro junto com nós dois e que não precisava mais beber cachaça e estava seguindo novos rumos no plano espiritual. Ou seja, como é que é importante a nossa mente, o nosso equilíbrio, a nossa vontade de ajudar e a sintonia que você usa através dos livros. Quer dizer, o cara deixou de ir da Umbanda? Não. Ele aprendeu que não é possível, que é possível a gente controlar os vícios até em espírito. Nelson, a gente agradece, estamos chegando aqui às 8h30, a gente agradece bastante as reflexões, acho que foram bem importantes e que a gente possa pensar e refletir, né, nessa importância que o nosso corpo físico tem, nosso espírito também tem. A gente vai fazer Eu que a nossa agradeço a prece agora chance para... de estar aqui. Beleza. Estaremos mais vezes, com certeza. Se Deus quiser. A gente